deveria ter sido feito um trabalho emergencial, talvez não aquele recap completo ou a correção completa dos defeitos da rua, mas pelo menos que ele fosse feito de uma forma provisória e fosse dada uma satisfação para o morador. Agora, em relação ao protesto, ele é sempre válido, o cidadão paga tributo, né, prefeito, e tem direito a brigar pelos seus direitos, mas em todos os nossos atos, nós estamos colocando sempre, qualquer coisa dentro da nossa casa, nós estamos praticando política, certo? Até na política da relação com nossos filhos, com nossos familiares, nós estamos colocando política. Isso é uma coisa evidente e ela vai acontecer sempre, nós temos que nos adequar. Se nós estamos responsáveis por corrigir esses problemas, cabe a responsabilidade pela correção. Perfeito. Prefeito Jair Cassola, é o tipo de manifestação que nenhum gestor, nenhum administrador gosta de ver, de presenciar, né? A solução veio no dia seguinte. É praticamente a mesma pergunta. A prefeitura acelerou o processo em função do protesto. O senhor acho que não teve muito esse tipo de experiência no seu governo, né? Já teve uma vez. Uma vez. E a sua atitude? Olha, politicamente, tá, e isso parece uma questão política também, né? Pessoa, todo mundo sabe, no bairro, tem interesse na próxima eleição, é válido, tá? Como você falou, o buraco está lá, não tem jeito, né? E, com certeza, a prefeitura foi imediatamente fazer o serviço, porque o protesto tem um poder, o pessoal não imagina, mas é muito forte, sabe? Nenhum prefeito gosta de ser escorraçado em praça pública, sabe? Maltratado, né? Acuado, sabe? O senhor foi vereador, sabe disso. Nenhum político gosta disso. É válido. É muito válido fazer isso, tá? Desde que tenha uma certa coerência. Tá? E eu acho que ali, pelos buracos que nós vimos, não tem como negar. Eu tinha uma equipe direta. Eu tinha para o buraco direto. Tá? O pessoal ligava na prefeitura, já no outro dia já ia passando, saía da rotina, tá? Principalmente nas linhas de ônibus. A própria empresa pegava no pé do prefeito. Ô, prefeito, vou tirar o ônibus de lá. E vou falar que o senhor não tapou o buraco. Isso existe, essa conversa, essas coisas. Só que hoje eles não estão ameaçando, eles estão tirando o ônibus mesmo. Eu não deixava. Tem um outro aspecto, Hélio, só para complementar. Claro, eu, quando então vereador, eu fazia um trabalho, nós fazíamos um trabalho, toda a região alta ali do Rio Acima, eu pegava o meu carro e eu rodava toda aquela região, buraco em tal lugar. Então, se você for hoje à Câmara Municipal, lá tem 1.313 matérias apresentadas pelo Toninho. Por quê? Porque eu não dava sossego mesmo. Então, eu cobrava. E isso o prefeito precisa, porque, às vezes, passa o secretário e não traz o problema, está entendendo? Passa o próprio vereador, ou, às vezes, a região não tem um vereador e acaba não trazendo. Então, eu acho que a administração da cidade, o atual prefeito é testemunha, que eu já trouxe para ele, eu acredito que um número muito Você grande. como cidadão. Como cidadão. Um número muito grande. Eu tenho o prazer de dizer que eu ligo para ele acaba atendendo o celular quando eu ligo, e eu agradeço publicamente isso. Eu passo para ele situações... Ajuda muito, prefeito. Ajuda muito, passo para ele situações que é da cidade. Eu não sou vereador hoje, fiquei 8 anos fora da política, mas nunca deixei de pegar e olha, tem problema quando eu tenho acesso ao prefeito. Então, Toninho, dentro mais ou menos disso, é o que a gente tenta fazer aqui. Só que, às vezes, a gente é mal interpretado, mal compreendido. Né? Você, às vezes, não é nem bem recebido, porque... Porque então, você não se identifica politicamente. Isso que você faz, que o prefeito às vezes até te agradece por você estar orientando, o prefeito Jair Cassola também falou que isso é bom, ajuda, né? Às vezes a gente acaba sendo criticado em função da gente estar só alertando, estar mostrando, né? Porque hoje, em conversa com o Dr. Claudinei, ele é testemunha disso, se estiver assistindo, boa noite para você, eu
eu trouxe um problema para ele, e um problema que ele teria capacidade de resolver junto com outra secretaria, tá entendendo? Então, eu estou cuidando da cidade, como o Cassola fala, nós somos votorantinenses, eu coloco em primeiro lugar, antes do plano político, eu coloco o interesse do município. Muito bem. Bom, até para não falar que a gente só dá notícia ruim aqui, eu acho que agora a Luciana tem uma boa notícia aí, né, Luciana? Tem sim, recebemos ontem essa informação, já está publicado no blog Notícias Votorantim. Votorantim inaugura Central de Penas e Medidas Alternativas. A solenidade para essa inauguração está prevista para a próxima quinta-feira, na qual a Prefeitura de Votorantim, juntamente com a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania e também o Poder Judiciário Local, eles vão inaugurar a Central de Penas e Medidas Alternativas. A solenidade terá a presença do secretário de Administração Penitenciária, Lourival Gomes. A modalidade penal é uma via de mão dupla, onde o pequeno infrator presta serviços à comunidade, utilizando suas habilidades e conhecimentos para pagar a sua dívida com a justiça. E a sociedade, sem ter que ser preso, ficar exposto ao cárcere, mantendo assim um vínculo familiar e social maior. Esse programa deu início em 97. Desde o início do programa, possibilitou que mais de 75 mil pessoas condenadas pelo judiciário a prestar serviços à comunidade tivessem uma segunda chance por terem cometido delitos de baixo potencial ofensivo. A central possibilitará ainda parceria com instituições locais que disponibilizarão vagas para que essas pessoas trabalhem e cumpram as penas de forma digna. As pessoas que se submetem a esse programa, a reincidência delas voltarem à criminalidade medida até hoje foi de 5,7%. E ao baixo custo aos cofres públicos, por cada condenado nesta modalidade penal, que acaba sendo R$ 22,90 por cada um, demonstram a eficácia do programa e o valor pedagógico da aplicação das penas alternativas. Essas penas geralmente são aplicadas em aquele tipo de crime que não é hediondo, que não vai colocar em risco a vida de ninguém. Por exemplo, a venda de CD pirata. Talvez não seja realmente necessário um vendedor, não digo a pessoa que produz a fábrica, enfim, aquele vendedor que vende na porta de casa o CD pirata, ele ser exposto a um cárcere, ficar lá preso, dando custo ao governo, porque o custo é alto, e lá ele vai aprender também outros tipos de crime, porque, querendo ou não, infelizmente, nós que trabalhamos na cadeia e nós sabemos disso, com as outras experiências a gente acaba interagindo e aprendendo. Infelizmente, o que se aprende lá nem sempre são coisas boas. Claro que muitas das pessoas que estão presas hoje estão se reintegrando à sociedade, estão melhorando sim. Porém, nem todo mundo necessariamente precisa ser preso para pagar uma dívida com a sociedade. Então, é essa a função da Central de Penas e Medidas Alternativas que vai passar a funcionar aqui em Votorantim a partir da quinta-feira que vem. Maravilha, deve ser uma parceria com o governo do estado e com a prefeitura. O governo do estado provavelmente entra com o projeto e a prefeitura entra aí com a infraestrutura, com o prédio.